Muito bem, amada igreja, estamos aqui reunidos para mais um culto, reunidos hoje via internet, infelizmente não presencialmente, como já havíamos comentado em função da pandemia, mas eu espero que você aí na sua casa possa ser abençoado tanto quanto aqui na igreja de forma presencial. Eu quero começar nesse instante com uma palavra de oração. Eu quero desafiar você que está aí em sua casa, já que estamos unidos como corpo de Cristo, quero desafiar você a talvez se colocar numa posição de reverência. Se você está acomodado ali no seu sofá, talvez possa ficar de pé. Vamos estar orando, vamos estar clamando a Deus, estar consagrando esse momento agora ao nosso Senhor. Amado Deus, eterno Pai, na Tua presença nós nos colocamos nesta hora. Queremos Te agradecer de todo o coração, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos preservado até aqui. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez podermos ser edificados, alimentados por meio da Tua palavra, pela comunhão que podemos ter. Mesmo à distância, Senhor, nós clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, nós clamamos que o Senhor esteja nos livrando desta pandemia, que o Senhor esteja preservando a vida de todos aqueles que de alguma forma estiveram em contato com pessoas que já estão com o Covid, que o Senhor nos dê realmente vitórias, ó Deus, que o Senhor conduza e preserve realmente cada membro da Tua igreja, cada família. Vem, Senhor, cerque-nos com os Teus anjos, livra-nos de todo mal, repreende, Senhor, toda a ação do inimigo, do maligno contra nossas vidas, contra a Tua igreja. Fortalece a Tua igreja, que ela seja luz neste bairro, que ela possa cumprir o propósito para o qual o Senhor a designou, o propósito que o Senhor deu, Senhor, a Sua igreja aqui, Pai, em nome de Jesus. Oramos agora por esse momento, consagramos a Ti este culto, consagramos a Ti, Senhor, o louvor, consagramos a Ti, Senhor, a palavra, consagramos a Ti a nossa comunhão. Visita cada pessoa em sua casa, assiste, Senhor, a cada um, toma em Tuas mãos, Senhor, visita, Senhor, a Tua paz esteja reinando em cada lar, em nome de Jesus que nós oramos e glorificamos a Ti, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, queridos, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18, versos 1 até o 7, primeira parte. Há 2 semanas atrás eu estava aqui ministrando os homens, num encontro de homens, usei o mesmo texto, mas eu quero dar uma ênfase levemente diferente. Eu fui muito abençoado por meio dessa palavra, eu creio que você também será abençoado, tenho orado sobre isto. Uma história muito interessante que nós encontramos aqui com relação ao rei Ezequias, um dos reis da nação de Judá, da nação da tribo do sul, conhecido como Judá, depois da divisão do reino, depois que todo o reinado de Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul. O mesmo texto nós encontramos, o texto paralelo, em 2 Crônicas, capítulos 29 até o 32, mas eu quero usar aqui o texto de 2 Reis. Diz assim: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor esteve com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Até aqui a palavra lida. Muito bem,
Eu já preguei uma vez sobre Ezequias, realmente a história dele marca muito, porque alguns fatos muito interessantes que realmente só aconteceram aqui durante o reinado dele, né? Eles marcam realmente. Só que quando eu preguei aqui em fevereiro do ano passado, eu falei a respeito da restauração do altar. Mas hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de foco, termos um foco, termos algo a seguir, termos um objetivo na nossa vida, termos um alvo, mas manter o foco naquele alvo. O nome Ezequias, vamos começar aqui pelo nome dele. O que é o nome? O nome significa Jeová é a minha força. Jeová é a minha força. E nós vamos ver aí na história de Ezequias a grande, poderosa, maravilhosa força de Deus que se manifestava na vida dele. Quando observamos o significado desse nome, também observamos que o nome sempre correspondia ou a uma pessoa ou a algum lugar. E quando não correspondia, Deus mudava o nome. Por exemplo, nós temos Abrão tendo o nome mudado para Abraão e assim por diante. Eu e você fazemos parte da igreja menonita Ágape. Nós temos um nome, esse nome não está aí à toa. Nós oramos, Deus orientou o nome Ágape, aquele amor inconfundível, incondicional, amor supremo, aquele amor glorioso, aquele amor máximo que Deus tem para comigo, tem para com você, tem para com todo ser humano, aquele amor de dar a própria vida em resgate daqueles que estão perdidos. Então, se nós realmente temos esse nome, nós temos que também viver de acordo. O amor de Deus deve refletir, deve fluir através de nós a outras pessoas. O amor entre nós tem que ser um amor realmente que marca. Às vezes funciona, né? Às vezes nem tanto, infelizmente, mas vamos em frente, vamos buscando. Voltando aqui para Ezequias. Quem era Ezequias? Diz aqui que ele era filho do rei Acás. O rei Acás está ali registrado no capítulo 16 de 2 Reis. Os dois capítulos anteriores, 16 e 17, Acás começa a reinar aos 20 anos de idade e nós observamos que ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Nós observamos na palavra de Deus, nos reinados, que cada rei estava ali de alguma forma destacado, se fazia o que era reto ou não reto aos olhos do Senhor. E nós observamos aqui que Ezequias, versículos 2 e 3, filho de Acás, fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, aliás, seu pai havia feito. Ele tinha um referencial. Aliás, todos vocês tinham. E nós observamos que Davi era um referencial, não era o pai biológico, não era o pai direto dele, mas era o pai, era o maior rei que a nação de Israel teve. Era o padrão, era o sonho de todo israelita, um dia voltar a ter um rei como o rei Davi. Quantas profecias, e Deus prometeu à nação de Israel, prometeu especialmente à nação de Judá, que ele iria um dia levantar um rei que sentaria sobre o trono de Davi, e esse rei, ele iria governar por todo, ou sempre reinar por toda a eternidade. Tanto Acás como Ezequias tiveram como referencial o rei Davi, e lá para Acás diz que ele não andou segundo os caminhos de seu pai Davi, mas Ezequias sim, ele andou segundo o rei ou o pai Davi. Muito bem, Ezequias, o que é que ele faz? Ele remove tudo aquilo que não presta. Ezequias, ele começa a agir agora. Ezequias, primeira coisa que ele faz, ele sabe o que ele quer da vida. Ele viu que estava errado, ele sabia o que precisa fazer e ele começa então a agir. Ezequias, ele sabia, ele tinha clareza, ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a realidade do povo, ele sabia o que Davi havia feito, ele sabia toda a idolatria que o povo cometia, conhecia todos os pecados. Queridos, muitas vezes para nós termos vitória na nossa vida, nós temos que saber
o que é certo e o que é errado. Nós temos que conhecer a realidade do mundo no qual nós vivemos e nós temos que conhecer a nossa realidade. Nós temos que fazer uma autoanálise. Às vezes nós sabemos que é errado, mas muitas vezes nós não agimos. Muitas vezes nós nos acomodamos e muitos acabam se acovardando, mesmo sabendo o que deveriam fazer. Mas aqui nós vemos que Ezequias sabia realmente o que ele queria. Na nossa vida, muitas vezes nós queremos prosperar em várias áreas da nossa vida, mas às vezes falta foco, às vezes falta determinação, às vezes falta prosseguir o nosso alvo. Em quais áreas da nossa vida? Na área pessoal, na área matrimonial, na área familiar, na área profissional, na área ministerial, na área financeira. Eu poderia falar de todas elas aqui, mas eu não quero me ater a esses detalhes muito hoje. Mas qual é a área da sua vida que você precisava talvez realinhar algumas coisas, focar melhor, perseguir aquele alvo para conseguir vitórias naquilo que não está obtendo? Pense seriamente nisso. Clareza em primeiro lugar. Conhecer a sua realidade, conhecer e saber o que é que você quer na sua vida. É isso que nós precisamos. A segunda coisa, como já comentei, Ezequias ele começa a se mexer, ele começa a agir, ele se levanta do seu comunismo, ele tem apenas 25 anos de idade, e ele agora, mãos à obra, ele arregaça as mangas e ele vai em frente. E o que é que ele faz? Ele reúne os sacerdotes, levitas, líderes, está lá em 2 Crônicas, destaca bem melhor esse detalhe, a forma como ele dá as ordens a todos os sacerdotes e levitas, e eles começam a tirar todos os deuses, todas as idolatrias que Acaz havia construído. Pense no absurdo. Aquele altar de bronze que estava na frente do templo, onde eram sacrificados os animais pelos sacerdotes, Acaz removeu aquilo, mandou construir um outro altar que ele tinha visto lá com os povos estranhos, com a Assíria, e mandou construir um outro altar. Acaz, ele sacrificou um filho dele no fogo a um deus, e assim por diante. E agora Ezequias começa a remover tudo aquilo. Ezequias ele manda escrever cartas a toda a nação de Israel. Ele diz: filhos de Israel, arrependam-se, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e vocês encontrarão misericórdia. Voltem, arrependam-se. E ele começa então a realmente convocar todo o povo a se arrepender, a buscar o Senhor novamente. Quem é que ele usa para isso? Ele usa toda a liderança que tinha naquela época. Juntos nós podemos fazer isso. Juntos, como corpo de Cristo, podemos transformar muitas coisas, mas nós temos que trabalhar unidos e ter um único foco, um único alvo. Uma das coisas que Ezequias faz, o que é? Ele tira aquela serpente de bronze. O que era aquela serpente de bronze? Ela foi construída, aliás, ela foi feita por Moisés lá no deserto, quando o povo estava num período de rebeldia. Deus manda serpentes venenosas. As pessoas que eram picadas, quando olhassem para aquela serpente, elas eram imediatamente curadas. Um sinal de fé. Quando Jesus conversa com Nicodemos, Jesus diz: é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. É ter foco, olhar para alguém. E Jesus era aquele que foi pendurado mais tarde para morrer pelos nossos pecados, e nós temos que olhar para ele e não mais para uma serpente de bronze. Aquilo que em algum momento foi útil, foi razão, foi uma questão de salvação para o povo, agora na época de Ezequias já não era mais. Agora virou motivo de tropeço, virou motivo de idolatria. Eles estavam queimando incenso a um amuleto que ali estava. Ele diz: não, isso já era, agora é outra história. Agora o nosso foco não é mais aquilo. Nós temos que adorar o Senhor. Muitas vezes na nossa vida alguma coisa pode ser útil em algum dado momento, mas depois não é mais. Aí nós temos que tirar aquilo e vamos em frente, vamos manter o nosso foco naquilo que o Senhor quer na nossa vida. Um exemplo:
Aqui na nossa igreja, há anos atrás, Deus mostrou, estávamos numa fase de avivamento, de muito arrependimento, buscando a santidade, e Deus orientou que os homens, por 40 dias, não fizessem a barba, não cortassem o cabelo, que as mulheres não se maquiassem por 40 dias, e todos obedeceram. Todos naquela época que temiam, né, e que entenderam, eles fizeram isso. 40 dias de propósito, 40 dias, cada dia Deus mostrando alguma coisa na nossa vida, o que precisava ser removido. Cada vez que eu olhava aquela minha barba meio branca, meio comprida, eu sabia, né, daquilo. Então nós tínhamos um propósito, mas passou aquilo, passou. Não vamos continuar usando aquilo agora como uma regra. Aquilo acaba se virando em algo que depois não tem mais o mesmo valor, uma coisa mecânica. Não podemos fazer disso um amuleto. Deus às vezes usa alguma coisa para aquele momento, e é assim que nós temos que entender, e buscando sempre a santidade, buscando sempre o que Deus quer para a nossa vida naquele dia, naquele momento. A terceira coisa que nós observamos aqui com Ezequias, né? Ele confiou no Senhor, ele se apegou ao Senhor, ele manteve o foco no Senhor. Diz ali no verso 5 e 6, eu vou ler mais uma vez, para ficar bem claro. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém, nem antes nem depois dele, nem antes nem depois, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os seus mandamentos. Foi isso que ele fez. Ele conhecia os mandamentos, ele guardava os mandamentos de Deus, ele obedecia em tudo, se apegou ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, o que é certo, o que é errado. Nós temos que nos apegar ao Senhor, não desistir, não desanimar, buscar cada dia mais realmente do Senhor orientação para as nossas vidas. E qual foi o resultado disso, de Ezequias ter se apegado? Diz lá a primeira parte do verso 7, assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Olha que coisa fantástica. Deus tem maior alegria de nos abençoar, de nos fazer prosperar, de termos sucesso, de termos êxito nos nossos empreendimentos. Claro que Deus tem esse prazer, mas Deus quer estar no controle. Deus quer estar em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Deus quer que nós vivamos bem, Deus quer ver a nossa prosperidade, mas em primeiríssimo lugar a nossa prosperidade espiritual. Que coisa maravilhosa poder ser bem-sucedido, ter êxito. Que maravilha, que bênção. Eu creio que todos nós queremos isso. Ou você não quer? Eu creio que você também quer. Mas para alcançar isso, existem algumas condições, como nós vimos aqui com relação ao rei Ezequias. O rei Senaqueribe da Síria cercou a cidade, ameaçou Ezequias e todo o povo de Judá, todo o povo da cidade de Jerusalém. Ele ameaçou, o povo tremeu, ele estava em cima do muro. E agora, como é que nós vamos fazer? O que Ezequias faz? Ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Quando as coisas a princípio estavam tudo bem, a casa colocada em ordem, aí vem o inimigo. E quantas vezes nós somos cercados pelo inimigo, quando nós realmente queremos caminhar nos caminhos do Senhor, quando colocamos as coisas em ordem, nós somos muitas vezes cercados pelo inimigo. Muitas vezes quer destruir, quer derrubar, coloca confusão às vezes no casamento, coloca confusão na família, coloca confusão no nosso trabalho, nas nossas finanças. O inimigo é assim, ele é astuto, e às vezes as pessoas se desesperam. E agora o que eu faço? Infelizmente algumas pessoas só clamam a Deus quando a coisa aperta, quando não tem mais condição, não tem mais jeito humano, então apelam para Deus. Não, nós temos que ter Deus sempre em primeiro lugar, e quando a coisa aperta, Deus vai nos ajudar. Ezequias clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. E qual foi o resultado? 185 mil homens foram mortos pelo anjo do Senhor na circunvizinhança de Jerusalém. Essa foi a vitória que Deus deu a Ezequias, sem precisar mandar um homem sequer para lutar contra o inimigo. Uma outra coisa que Deus deu a ele: Ezequias, na realidade, ficou doente, muito doente. Estava à beira da morte, sabia que ele não tinha mais muitos dias de vida. O que ele faz? Ele chora, ele clama.
o profeta Isaías vai lá e consola ele, conversa com ele e tal, e diz, Deus está dizendo que ele ouviu o teu clamor, Deus vai te dar mais 15 anos de vida, mais 15 anos de vida. E Ezequias diz, eu quero uma prova disso. Qual é a prova que você tem? E aí Isaías diz para ele, o negócio é o seguinte, o sol, o relógio do sol, ele vai voltar 10 graus, só para você ter uma ideia. Isso, segundo a ciência, segundo a astronomia, isso é impossível. Segundo as leis da física, não tem cabimento. De repente, o Sol voltar. Ou seja, hoje nós sabemos que é a Terra que gira em volta do Sol. Teria a Terra parar de girar e voltar ao contrário. Pela ciência, pelas leis, não tem condições. Só que nós esquecemos às vezes, quem deu as leis e quem é o dono, quem controla todas as leis do universo, de toda a ciência, é Deus. Então ele faz do jeito como ele quer, e ele deu essa prova ao rei Ezequias. Ezequias ficou curado. Que coisa tremenda, quanta coisa sobrenatural nós vemos acontecendo na vida de Ezequias. E isso para ele foi realmente algo tremendo. Só que daí vem o mas. Aí vem Ezequias, depois de ter experimentado tanta bênção de Deus, tanta vitória, tanto do sobrenatural ele viu. Sabe o que aconteceu? Ele começou a se encher de orgulho perante os povos inimigos, os povos em volta de Judá. A soberba começa a tomar conta do seu coração. Aquele que era o grande inimigo de fora, 185 mil soldados, para Deus é fichinha acabar com aquilo. Ezequias teve a vitória, mas o pior inimigo, e pior do que 185 mil soldados, sabe qual é? Somos nós mesmos. É o nosso interior, é a arrogância, é a soberba, é o pecado que nasce aqui dentro, de dentro para fora. E foi isso que derrubou Ezequias. Ele não manteve o foco em Deus até o final da sua vida. O resultado foi realmente drástico. O resultado foi terrível sobre toda a nação de Judá, infelizmente. Quero concluir. Ezequias, ele teve no começo realmente um alvo, focou no alvo, perseguiu o alvo, e ele obteve grandes vitórias. Mobilizou todo mundo. Que nós possamos, como igreja, manter o nosso alvo e manter o foco no alvo. Nós possamos continuar caminhando juntos, em amor, amor incondicional, servir uns aos outros, fazer a diferença, nos fortalecer mutuamente, não perder o alvo que é o nosso grande Deus. O apóstolo Paulo aos Filipenses, ele escreve em Filipenses 3,14, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha um alvo que era servir a Cristo. Era isso que ele queria. Ele dizia que o morrer é lucro para mim, o viver é Cristo. Jesus é o descendente do rei Davi. Tanto Ezequias, como Acás, como todos os demais reis, eles tinham um referencial, que era o rei Davi. Mas Jesus é o descendente, é o filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Esse precisa ser o nosso referencial. Esse é o nosso padrão. É esse que nós temos que ter em primeiro lugar na nossa vida. Jesus é o centro da nossa fé. E esse Jesus deve ser o nosso alvo final também. O nosso alvo de um dia estar na glória com Ele, um dia estar eternamente morando na Jerusalém celestial. Que Deus nos dê clareza no alvo, que Deus dê clareza no alvo que você tem na sua vida, alguma área da sua vida que quem sabe precisa ser mudada, melhorada. Tem um alvo, mas tem um foco, e persiga, vá atrás desse foco, não desista, não desanime, coloque Deus em primeiro lugar. Deus vai te dar muitas vitórias, mas cuidado com o interior, cuidado para que o seu inimigo, que é você mesmo, muitas vezes, do seu interior, de repente não brotam essas coisas que acabam desfocando,
nos cegando e nós acabamos nos perdendo. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, né, que o Deus deste século, o mundo, as coisas que nos cercam, cegou o entendimento daquelas pessoas, por isso não enxergavam Cristo Jesus. Que o nosso alvo seja Cristo, para todo sempre. A recompensa vai valer a pena. Deus te abençoe. Eu quero ainda terminar com uma oração, mais uma vez, e agradecer por esse momento. Pai querido, muito obrigado por esse momento onde pudemos mais uma vez sermos admoestados por meio da Tua Palavra. Ó Deus, eu clamo que o Senhor dê realmente clareza, que o Senhor dê vitórias a cada um, que o Senhor preserve a Sua igreja, que o Senhor, ó Deus, nos conduza a cada dia em vitórias, que o nosso alvo seja sempre Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.